Fala pessoal, começando o nosso segundo episódio do Simplesmente Podcast e hoje eu estou aqui com duas convidadas bem especiais. São duas mulheres que, apesar do pouco tempo que eu conheço elas, já tive a oportunidade de fazer treino com elas e principalmente acompanhando elas nas redes sociais. São duas mulheres que, se eu fosse traduzir, eu diria que são mulheres mente forte. Né? Então acredito que elas vão ter muito a agregar aqui para o nosso papo, principalmente nessa questão de performance junto com mentalidade. Vou deixar elas falarem um pouquinho mais. Eu estou hoje aqui com a Gisele, com a Érica, e aqui eu já começo lançando um desafio, que é vocês dizerem quem vocês são sem falar o que vocês fazem. Então, quem quer começar aí falando quem é você sem dizer o que você faz? Sejam muito bem-vindas e obrigado por aceitar o convite. Obrigada pelo convite. Bom, eh, eu acho que definir quem eu sou sem dizer quem eu sou, eh, eu sou muito determinada. Acho que essa é uma palavra que me define, assim. Eu gosto de dificuldade, lido bem com elas e não sou de desistir fácil, assim, mesmo que eu não tenha o sucesso logo na primeira, e nunca é, né? O sucesso nunca acontece assim da primeira vez, eu tenho a minha cabeça assim bem focada no meu objetivo. Então acho que determinação é uma palavra que eu gosto de usar para se referir a mim mesmo. Muito bom. Érica? Primeiro, agradecer pelo convite. Assuntos que eu gosto bastante, que a gente vai tratar aqui. Bom, uma definição sobre mim. Eu sou movida a desafios e sou uma pessoa muito energética, assim, tenho muita energia para tudo. Preciso sempre ter um meio ali para canalizar tudo isso. Acho que quem convive comigo sabe que eu sou uma bomba de energia e vou do 0 ao 100, assim. Hum, Praticamente essa sou eu. Show. Já deu para ver que o papo vai ser interessante, né, pessoal? Agora, vocês têm a Lulu Ciclismo, né? Vocês são treinadoras ali, né? Empresárias, podemos dizer assim, mas vocês também são atletas e atletas de alta performance. Vocês diriam que vocês são mais atletas ou mais empresárias, mais treinadoras? Como que vocês se definem aí? Ah, eu acho que eu consigo hoje, né? Eu acho que tudo tem um momento em que você prioriza mais uma coisa a outra. Não dá para falar que a gente é só uma coisa só, né? E nesse momento da minha vida, eu priorizo mais o meu lado empresarial, o meu lado de tocar a Lulu mesmo. E o meu lado de atleta, eu gosto muito. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de largar. A gente até fala, né, Erika? Não é só treinar, eu gosto de alinhar e largar em prova. Então, eu tô sempre é, focando em alguma prova, mas não é onde eu tô priorizando nesse momento. Já priorizei muito o meu lado de atleta, mas hoje eu priorizo mais o meu lado de empreendedora mesmo. Eu acho que a minha vida toda eu dividi bastante as duas coisas, sabe? Eu me vejo como atleta desde pequena a partir do momento que eu me tornei treinadora ou educadora física, eu consigo fazer bem os dois. É, eu gosto muito da rotina de ser atleta. E eu comecei a participar de provas assim depois de ter entrado no ciclismo, então mesmo antes eu já poderia me colocar na posição de atleta mesmo não competindo, acho que pela minha rotina. E eu sou movida a desafios, mas esses desafios eles não necessariamente são provas. Diferente do que a Gi falou, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu preciso ter a rotina e os meus próprios objetivos. Então não precisa ser necessariamente uma prova. Então acho que isso, ser atleta, para mim, pode ser qualquer objetivo que eu coloque ali. Acordar todos os dias e fazer tanto. Então, basicamente, eu tenho a minha rotina de trabalho e a minha de treino é 100% dos dois, sempre. Show. Uma coisa que eu me questiono bastante é o quanto que o meu lado atleta me influencia positivamente, me ajuda no meu profissional
Mas também tem um outro lado que às vezes eu sinto que o meu lado atleta, minha mente de atleta, digamos assim, ela acaba me atrapalhando no profissional. Vocês têm alguma coisa que vocês acreditam assim, que é a principal, que vocês trazem do atleta, que ajuda no profissional, mas também tem aquela coisa que vocês falam, poxa, o meu lado atleta, quando eu transfiro ele para o profissional, ele acaba atrapalhando um pouco? Acho que eu entendi. Hum. É, Bom, eu acho que ser atleta desenvolve características muito importantes para você levar para a vida. Não só para o lado profissional, mas na sua relação com as pessoas, na sua autoconfiança, autoestima e capacidade, assim, você acreditar na capacidade que você tem de realizar algo. Eu acho que isso é o que mais me desenvolveu como atleta, que eu levo isso para tudo. Então hoje eu não acho que eu seja incapaz de fazer qualquer coisa. Eu sei que eu consigo, se eu quiser, se eu focar, se eu concentrar minha energia ali, eu consigo. Então isso para mim é o principal que transfere. Mas acho que ao mesmo tempo, talvez uma pressão, né? Que a gente se coloca como atleta e às vezes isso acaba atrapalhando um pouco a gente no lado profissional, porque para você ser atleta de alto rendimento e entregar isso, você precisa dedicar um tempo da sua vida para isso. Você precisa treinar bem, você precisa ter tempo para treinar, ter tempo para recuperar, ter tempo para viajar e fazer os treinos que você precisa fazer. Tem um investimento financeiro também para ser atleta, né? Então, eu acho que isso, em algum momento, se você se perder, te atrapalha no seu lado profissional. De você entregar outras coisas e ter tempo para você se dedicar ao seu lado profissional. Então, quando eu já trabalhei no mundo corporativo antes da Lulu, já fui executiva de seguros, e eu lembro que quando eu estava no meu auge, assim, como atleta, e focando muito no meu lado atleta, aí eu deixei cair alguns pratinhos. Tanto na minha vida pessoal, como na vida profissional. Então, acho que se você não tiver isso realmente muito bem equilibrado, pode ser um problema. Bom, sobre a parte que a atleta atrapalha a vida profissional, acho que vai de acordo, vai de encontro com o que a Gi falou. Eu acho que tem momentos que a gente está no ciclo final, assim, para correr uma prova muito importante, a gente está muito cansado, talvez a gente não consiga focar tanto no trabalho, acaba direcionando muito para a gente, assim, e acaba deixando os pratinhos quebrarem. Acho que isso sim, mas o que o ser atleta contribui, por exemplo, para mim, no caso de ser treinadora, porque tudo que a gente prescreve, ou até mesmo a gente precisa entender o atleta como uma pessoa, um indivíduo, a gente consegue transferir isso. Então, quando a gente entende o que está acontecendo com ele, já aconteceu com a gente consegue ter mais ferramentas para poder ajudar o outro, que no caso é um atleta meu, porque eu vivencio a mesma coisa. Então, eu acho que um treinador que não é atleta talvez não consiga transferir isso, do ter passado por isso, do sentir tudo isso e ter essa troca, essa transferência. Eu acho que isso é muito legal, da mesma maneira o contrário. Então, esta eu acho que é a parte que contribui muito e também de fazer parte, né, do todo ali, de poder vivenciar, de repente, prova com seus atletas, toda a preparação, de treinos juntos. Eu acho que isso contribui demais também. Que é o skin the game, né? Mas eu fiz essa pergunta porque eu vejo que o meu lado atleta, né? E o atleta, ele tem muito isso, né? Aquele negócio de, eu não vou desistir, eu vou até o final, às vezes eu vou passar do limite. E eu sinto que às vezes esse não desistir, essa mentalidade no meu profissional, às vezes ela acaba me atrapalhando um pouco. Às vezes a ideia não é desistir do caminho, não é desistir do objetivo, mas é desistir do caminho. E às vezes eu sinto que a minha mentalidade de atleta fica, não, continua aqui, continua aqui. E às vezes eu vejo que isso me atrapalha bastante. Mas pegando um gancho do que vocês falaram, né, de deixar o pratinho cair, me vem na cabeça a palavra limite. E o atleta, ele tá sempre buscando, né, o limite dele, ou então ele tá sempre vivendo muito perto do limite dele. Tem alguma coisa que vocês percebem que é um sinal para mostrar para vocês que vocês estão chegando perto do limite de vocês e que vocês falam assim, eu acho que todas as pessoas, talvez mesmo as pessoas que não são atletas de fato, que elas podem olhar para esses sinais aqui para
que significa que elas estão chegando perto do limite delas e talvez é hora de dar uma tirada de pé? Hoje vocês que têm muitas atletas aí com vocês, tem alguns sinais que vocês conseguem perceber? Eu acho que você chegou num ponto importante, porque o caminho não quer dizer que você não vai desistir nunca, né? O caminho que você percorre tem altos e baixos, e a gente vai vivenciando isso no dia a dia, e a gente tem que saber que eles existem, e não é vergonha nenhuma você desistir de uma prova. Eu já desisti de prova, que eu não estava bem. Não sei se, acho que a Erika também, não sei se ela já desistiu de alguma, mas de treino, Desistir várias, de de ir não pra no meio prova. da prova. Eu já desisti de ir e já desisti no meio, de falar, não dá. E tudo bem, né? Porque é o que você falou, não são as pedras no caminho e a gente tem que lidar. E isso não diz que você é no todo, né? Diz que como você está naquele momento, você tem que respeitar o corpo, os sinais do corpo. Então, acho que isso é muito importante. Não é tudo a todo custo, né? Até o custo da nossa saúde. Então, isso é um ponto. O outro é em relação a sinais. Para mim, assim, eu tenho o ciclismo não só como esporte. A minha paixão, é o meu estilo de vida. E é o que mudou completamente a minha vida há 7 anos. A mais um pouco, né? 15 anos quase que eu descobri o ciclismo, mas que a Lulu existe há 7 anos. E um sinal, assim, que para mim é um alerta amarelo, é quando eu não tenho mais prazer em cima da bike. É quando eu começo a pedalar e falo, puta, não tá gostoso, sabe? Não tá legal. E aí são os sinais que eu enxergo em mim que eu preciso tirar um pouquinho o pé. Porque eu sinto muito prazer em pedalar. Eu sinto muito prazer em treinar, em competir. Quando eu tô perdendo isso, eu sinto que eu tô chegando um pouco no limite ali, que eu preciso tirar um pouquinho o pé para não perder isso completamente. Porque volta, né? É que é um momento que você tá cansada mesmo e tá esgotada, não só pelo treinamento, mas por tudo que tá acontecendo na vida. E legal você falar isso, né? Que é aquele negócio, a gente perdeu o prazer das coisas que geralmente são as coisas que mais geram prazer na gente. Você acredita que se parar de sentir prazer é uma coisa mais mental ou uma coisa de fato física, no caso do atleta? Vou falar por mim, no meu caso é físico. Físico. Que assim, a gente treina todo dia, a gente tá em cima da bicicleta todo dia. Ou seja treinando, seja dando aula. Viagem, são os compromissos, os eventos e tudo mais. E então acho que eu acabo ficando como atleta esgotada fisicamente e mentalmente mais no sentido de ter que administrar um monte de coisa ao mesmo tempo, né? Que é o treino, é a empresa, são as pessoas, né, que a gente convive, que a gente lida todos os dias, tem que administrar a família. Então, eu acho que na verdade tem um pouco dos dois, né? Não é só um, tem o físico e tem o mental, com certeza. E aproveitando antes de passar para a Érica, que você falou isso, pelo que você falou, você já passou por algumas situações dessa. Já. Você fez alguma coisa que você fala assim, poxa, se tem alguma pessoa que está nessa situação, eu indico fazer isso, sei lá, para e não se envolve com isso por um tempo, ou dá uma reduzida, faz uma coisa mais lúdica, o que que você sugere, o que que você fez e funcionou para você? Funcionou pra mim exatamente isso, encontrar o prazer no pedalar de novo, sem uma obrigação de entregar números. Eu já fiquei assim, 1 mês, 2 meses, sem treino específico, só assim, vai rodar quando você quiser. E no final eu acabei rodando todo dia. Eu acabei indo pedalar, mas assim, sem nenhuma obrigação de entregar número. Isso pra mim funcionou. Eu fiquei um tempo ali só, eu vou pra estrada, eu vou fazer 100K, legal. Hoje eu vou fazer só 50. Hoje eu vou, sei lá, fazer um treino mais forte porque eu quero. Não porque eu tenho a obrigação de fazer. Então isso pra mim funcionou bem. Érica? Então, eu acho que a Gi, ela tem um limite ainda que ela consegue exceder um pouquinho mais que eu, que você viu. Eu nunca entrei numa prova e não completei, porque eu acho que esses sinais começam a ficar tão fortes antes e que eu já paro e falo, meu, essa eu nem vou. E é uma coisa que eu admiro muito nela, porque ela consegue esticar um pouquinho a corda ainda e tenta ainda ir. Os sinais muito claros, assim, para mim, eu começo a perceber que meu humor muda completamente. Eu começo a ficar muito sem paciência. Eu acho que uns sinais físicos, assim, tipo dormir mal.
E aí eu começo a entender que eu tô chegando no limite, mas para mim é muito difícil aceitar isso. Então começa uma briga mental. Você não quer parar, né? A gente até conversando com um amigo esses dias, ele fala: a boa forma vicia. Você não quer perder a forma. E estava acontecendo isso agora comigo. Eu acabei indo para a França, numa prova que eu não estava planejada dentro do treinamento para ir. E aí não teve como estender o pico. Então eu fui e tentei ressignificar aquilo na minha cabeça de que seria uma prova que eu não faria os melhores números, não podia exigir uma performance que eu tive em abril desse ano e tentaria de repente curtir ou pelo menos me sentir bem em cima da bike. E a Gi falou, acontece a mesma coisa comigo. A partir do momento que eu começo a não me sentir bem em cima da bike, que eu olho e não quero, que eu compro o treino por obrigação, em que eu acordo e falo, putz, eu queria dormir de novo, que não é preguiça, né? É muito diferente. E aí eu começo a entender. E aí, mesmo assim, a gente insiste, sobe na bicicleta e fala, cara, isso aqui tá horrível. Aí eu falei, pronto, parou aí, antes que eu comprometa completamente aquela relação boa que eu tenho com o esporte. Você falou da palavra performance, né? Uma palavra que está muito em alta. Eu falo muito disso e tudo mais, mas na minha opinião, performance é uma coisa para cada uma das pessoas. O que vocês entendem por performance, principalmente para as pessoas, digamos assim, normais, né? Que levam o esporte como não como profissão, mas sim como talvez não um hobby, né? Alguma coisa pode ser até um pouco mais séria, mas principalmente não é a coisa principal da pessoa. O que vocês têm com vocês que é a performance? É a pessoa tá sempre buscando novas metas, evoluindo, ou ela conseguir manter ali, né, um estilo de vida saudável? Enfim, o que significa performance para vocês? Para mim é constância. E deixa eu complementar, eu quero que vocês deem duas visões. A visão de vocês, performance para vocês, e a performance como treinadora, né? Que vocês procuram implementar ali nas alunas que procuram vocês. Deixa eu só fazer uma correção. Eu não sou treinadora da Lulu. Eu sou fundadora e dou aula de técnica. Perfeito. Mas as treinadoras da Lulu são a Érica e a Shanta. Elas Show. que dão planilha e tudo mais. Eu, como atleta, para mim, a constância. Eu nunca tive um momento assim em que eu vejo muitos atletas que têm muitos picos muito bons e daqui a pouco eles estão muito bem e daqui a pouco eles estão muito mal, sabe? Aquela coisa assim de não tem uma constância de performance. E eu sou uma atleta, uma ciclista que eu posso me considerar muito constante. Eu não atinjo grandes picos, mas eu também não caio muito. Eu tô sempre, a Érica pode falar, na maioria das vezes eu tô sempre igual. Assim, eu melhoro um pouco, às vezes pioro um pouco, mas não é um abismo, assim, entre uma coisa e outra. E isso, para mim, é o que traz longevidade pro esporte. Eu quero alinhar em prova até os 99 anos, eu brinco. Amém. E, então, acho que para mim, o esporte é isso, é você ser constante e, claro, buscar sempre o melhor, mas sem grandes variações. Porque a gente sabe que isso não é uma coisa perene, né? Você não vai conseguir sustentar ali no pico muito tempo. Então, acho que para mim o mais importante é isso. Gostei da palavra constância. Tá, performance para mim é você conseguir extrair o seu melhor com as condições que você tem. Isso para mim é performance. Algo pontual, assim. Concordo que para ter performance você precisa ser constante, mas a performance é isso. Você conseguir ultrapassar o seu limite ali com as condições que você tem, que também não é algo que dá para comparar com o outro. Acho que para mim e para qualquer pessoa, enfim. Muito bom. No mundo dos atletas, né? Vocês que vivem esse mundo, vocês conseguem diferenciar aquelas pessoas que têm. Eu gostei da palavra que você falou, né? A constância leva à longevidade. Tem alguma característica que vocês veem que diferencia aquelas pessoas que vão ter longevidade, que conseguem longevidade de uma forma saudável, daquelas que passam um tempo ali, às vezes até conseguem uma performance, mas logo
abandonam o esporte, a hora que você vê já estão em outro estilo de vida, ou ficam pulando de um esporte para outro, enfim. Tem, a gente consegue perceber, assim, logo de cara. Principalmente porque, geralmente, as pessoas não têm tanta paciência para evolução. Elas querem evoluir muito rápido. Então, às vezes, a pessoa entra, começa a pedalar em um mês, em 3 meses ela já quer estar no pico dela, e a gente olha e fala, isso não é uma coisa que vai durar, porque ela até pode chegar lá, né? Só que é aquilo que a gente falou. Se você não tem essa constância, você chega lá, só que logo você cai, e aí a pessoa não aceita, e ela não entende que o ciclismo é um esporte que exige tempo e paciência para você evoluir. E aí aquilo acaba virando uma pressão, a gente já viu muito isso acontecer, né? Vira uma pressão que, na verdade, para um ciclista amador ele nem precisa ter, porque é mais uma pressão que ele está colocando nele frente a todas as pressões que ele já tem no trabalho, na vida pessoal e tal. E aí a pessoa tem um surto, assim, ela para. Tipo, desiste do esporte. A gente já viu muito isso acontecer. Então, geralmente os mais imediatistas, né? Os que buscam o resultado muito rápido, a gente vê que não dura muito, né? Eu acho que ela falou tudo. É exatamente isso. Porque acho que o processo é lento, principalmente nesse esporte. Eu acho que é, é um esporte de paciência, endurance, você precisa se dedicar horas a fio. Então, às vezes as pessoas não querem abrir mão de algumas coisas que são importantes, mas elas querem aquele resultado. Então, e aí esperar, né, que hoje a gente vive num mundo que é tudo para amanhã, para ontem. Não quero esperar, por que que fulano é tão... E se compara, né? Por que que fulano melhorou tão rápido e só olha o resultado dele, não olha o que ele fez para chegar lá. E eu acho que isso, a comparação já faz algumas pessoas desistirem, assim. Eu costumo falar que a frustração, ela acontece muito quando a gente coloca a expectativa errada naquilo que a gente vai começar a fazer. Falando do ciclismo especificamente, tem algum prazo que vocês falam assim, vai começar no ciclismo, ou começou no ciclismo agora? Tem algum prazo que vocês falam assim, poxa, se dê pelo menos esse prazo para começar a pensar, né, em ter uma evolução, a começar a ver os sinais de evolução, começar a pensar, sei lá, em alguma coisa maior. Tem algum prazo ou é muito de pessoa para pessoa? Como que vocês... Para a pessoa entrar ali, poxa, pelo menos isso aqui eu vou me dar de tempo para eu não desistir do esporte. Acho que depende também da vivência que a pessoa já teve em outros esportes. Acho que isso é relevante, sim. Né? Uma pessoa que já veio de outros esportes e tem mais facilidade, ela vai evoluir mais rápido. Porque é mais, assim, pegar a técnica, né, do novo esporte e tal. Mas, assim, falando de pessoas normais, né, eu falo sempre em pelo menos 2 anos. Para ela ter essa vivência em cima da bike, experiência. Não é só performance, não é só entrega de números, é vivenciar o ciclismo, ler a prova, ler estratégia, entender percursos, técnica. Você desenvolver a técnica do ciclismo leva tempo. Você dominar a bicicleta mesmo, sabe? Você subir em cima da bike, ela é uma extensão do seu corpo. Isso leva tempo, não é em um mês, em um ano. Você precisa fazer muita coisa para adquirir isso. Então, a gente sempre fala assim, eu falo que 1 ano ainda a pessoa é iniciante no ciclismo. Tá iniciando no ciclismo. 2 anos, se ela se dedicar e tiver essa constância, aí a gente já pode falar, bom, já deu para viver bastante coisa e assimilar bastante coisa do esporte. Que legal você ter falado isso, e aí juntando com uma palavra que a Erika falou, a questão da comparação, né? Eu pegando meu exemplo, quando eu comecei no triatlon, redes sociais, a gente tem informação, né? Strava, a gente tem informação muito fácil de outros atletas, e no começo eu queria me comparar muito, e eu vi que eu estava indo para um lugar muito ruim. E a minha virada de chave, engraçado que a minha evolução grande veio quando eu parei de me comparar, né? Ela aconteceu justamente por causa disso, porque eu olhava e falava assim, cara, não adianta eu ficar me comparando com os outros, eu não sei o histórico e tudo mais. A ideia é eu só me comparar comigo mesmo. Como que vocês veem essa questão da comparação, né? Principalmente
com essa questão de acesso muito fácil à informação dos outros. Vocês veem isso, tem um lado positivo, tem só o lado negativo, tem momentos que vale a pena, tem momentos que não vale. Como que vocês enxergam essa questão da comparação? Eu acho que só tem negativo, assim. Não consigo ver, principalmente agora, assim, nesse momento que a gente tem falado bastante sobre isso. Eu acho que se você não olha pro seu, você tá só olhando pro do outro, entendeu? Eu acho que não tem como comparar. As pessoas são diferentes, os organismos são diferentes, biotipos diferentes, rotinas diferentes. Eu acho que não existe como. Talvez, igual aquele documentário que tem dos gêmeos que fazem dietas diferentes. Talvez se você pegasse dois irmãos gêmeos e comparasse, eu acho que sim. Mas, assim, tudo influencia, né? Tudo. Desde a quantidade de hormônios, um número de VO2, a rotina, o que ele come, o que não come, tudo. Então, eu acho que não é legal se comparar. Eu acho que se inspirar, sim. Se comparar, não. Eu concordo com a Érica, mas eu acho que é uma utopia a gente não se comparar. Porque no final das contas, a gente se compara. O que eu acho que é o mais importante é como você lida com isso, né? Com essa comparação. Para que você usa essa comparação? Você vai lá, eu vou olhar para a Érica e falar, pô, a Érica é all-rounder, ela, pô, anda super bem em provas de endurance longas e tal, e eu sou mais velocista, provas planas e tal. Eu queria fazer provas mais longas. Ah, gostaria, a gente acaba se comparando, né? Mas aí você olha como que eu vou lidar com essa comparação de uma forma positiva para de repente subir minha régua e eu entregar mais, eu me dedicar mais, me focar mais nesse tipo de prova, ou para me destruir. Eu acho que como a gente lida com essa comparação é a diferença que faz. Porque é impossível a gente não se comparar, né? E aí eu acho que essa comparação, em alguns momentos, ajuda a gente a subir o nível, sabe? De olhar e falar, pô, eu quero, que é o que ela falou de inspiração, né? De você olhar como uma inspiração e falar, não, eu quero chegar lá, quero subir o nível. Você se compara, mas você leva aquilo como uma inspiração, uma coisa positiva. O problema da comparação é quando ela te destrói. É quando você começa a se colocar numa posição muito inferior e aí começa a minar o seu mental e aí isso te coloca para baixo. Acho que são os caminhos da comparação. Enquanto você foi falando, me veio a palavra autoconhecimento. Você acredita que para a pessoa entrar no esporte é ideal que ela tenha esse autoconhecimento ou não Eu acho que o faz tanto esporte sentido? desenvolve isso, né? O esporte vai desenvolvendo isso. Eu me conheço muito mais hoje do que quando eu comecei no esporte. Porque isso, porque você passa por muita coisa, você passa por frustração, né? Você não consegue entregar um número, você fala, putz, e agora? E aí você vê que é um dia após o outro. É sempre sobre o próximo, né? Não é sobre o que aconteceu, é sobre o próximo jogo, é sobre a próxima corrida. Então, eu, eu acabei me conhecendo muito mais, até em relação a como eu lido com os meus sentimentos. Porque antes eu não admitia, por exemplo, sentir inveja, sabe? E são sentimentos que todo ser humano tem. E é aquilo que eu falei, o que você faz com esse sentimento? Eu acho que isso que é o mais importante, porque a gente sente raiva, a gente sente ódio, a gente sente inveja, a gente sente, né? A gente tem os sentimentos ruins também, assim como tem os bons. Como você lida com tudo isso? Então, acho que o esporte trouxe isso para mim, de olhar e falar, não, tudo bem você sentir, mas como você vai trabalhar esses sentimentos todos? Teve um dia que eu falei, eu não sou uma droga, eu não sou uma ciclista. Aí depois eu comecei, não, pô, olha tudo que eu faço, sabe? E você também ser mais generoso com você mesmo. Então, acho que, para mim, o esporte também é uma grande terapia, porque a gente vai lidando com todos os sentimentos e vai aprendendo que tudo bem tê-los, mas como você vai lidar com eles, que é o mais importante. Concordo. Você foi falando, e legal, porque eu nunca tinha pensado nisso, mas vocês acreditam que o esporte é a melhor ferramenta para nos aproximar do nosso, talvez não é instinto animal, mas do fato de nós sermos seres humanos? Vocês acreditam que o esporte é a coisa que mais nos aproxima
daquilo que de fato nós somos, que talvez seja o único lugar, né, que faz com que a gente sinta, né? Você falou várias vezes, eu sinto, que a gente sinta as emoções, que a gente sinta talvez o nosso potencial, que a gente sinta a força que a gente tem, né? Que tanto a gente ouve falar, poxa, só a força exterior. Enfim, que a gente sinta tudo aquilo que de fato a gente tem capacidade para entregar e que em outras coisas talvez a gente não consiga se conectar com todas essas coisas? Eu acho. Porque a gente é colocado em situações frequentes ali, né? De tudo, você tem que lidar com tudo que às vezes na sua vida não vai acontecer, né? Num relacionamento, família. Eu acho que o esporte ele te traz situações, por exemplo, para mim, que não sei se eu vivenciaria, tipo, na vida, assim. Justamente dessa da comparação, de entender. Pô, você me perguntou, é negativo, mas você acha que eu não faço? Óbvio que eu faço. Né? Óbvio que eu faço. Faço, fico puta, e daí eu falo, meu, peraí, calma, tá tudo errado, vamos reorganizar aqui. Você tem que resgatar tudo ali, que você sabe, porque assim, a gente vai. É justamente isso, no instinto de sentir, né? Você tá no instinto da competitividade. Você tá no instinto de querer ser melhor. Mas você não pode ser melhor passando por cima dos seus princípios, dos seus valores. Aí você tem que resgatar tudo, pensar, acalmar, respirar. E aí traz o autoconhecimento. Você vai ter que mergulhar lá dentro, né? Porque tem aquelas atitudes impulsivas ali. E depois você vai ter que trazer aquilo para você e entender, calma, mas ali isso não me ajudou, eu não posso fazer isso. Como que eu vou lidar com aquele sentimento, a raiva, a inveja? Porque vai acontecer, você vai sentir. É isso. Eu acho que o esporte, ele realmente traz esses sentimentos, aflora mais, né? Porque a gente tá sempre querendo subir um nível, elevar um nível, e a gente, como você falou, a gente chega perto do limite, chega no limite muitas vezes. E isso faz com que a gente aflore os nossos instintos, né? Mais primitivos, vamos dizer assim. E, e isso traz autoconhecimento. Porque você aceita. Você aceita que você sente, e aí você aprende a administrar aquilo e lidar com aquilo. Então, eu era uma pessoa antes muito impaciente. Muito. Sim. Não tinha paciência nem comigo, nem com ninguém. Hoje, eu já ouço mais. Eu já sou mais empática. Eu tenho mais empatia em relação ao outro, ao problema das pessoas. Eu sou mais sensível. Eu consegui desenvolver características em mim. Eu tenho certeza que foi o esporte que me trouxe. Então, eu acho que o principal é você. Não é você não sentir. É você sentir, trazer esses sentimentos e lidar com eles. Né? Muito bom. Queria falar uma coisa. Opa. Agora que você falou disso, eu me lembrei. Porque no ciclismo, né? Tipo, você faz triatlon, é um esporte individual. No ciclismo, a gente, por exemplo, a gente tem uma equipe feminina. E a Gi me ensinou muito que dentro, e eu corro provas também individuais, que quando eu tô dentro, e ela faz isso muito bem, quando eu tô dentro da equipe, quando eu corro uma prova pela equipe, o quanto eu tenho que me doar para o outro. A gente tem um líder, né, da equipe, que de repente vamos trabalhar, existe uma pessoa que vai, a gente monta toda uma estratégia para aquela pessoa ganhar a prova, aquela pessoa sobe no pódio, mas quem ganha é a equipe que trabalhou, que fez. Então, assim, você tem que trabalhar as duas coisas, deixar o individual de lado e trabalhar pela sua equipe, pensar no outro, se preocupar com o outro. Então, é algo também que eu, como filha única e sempre em esportes individuais, ainda não atingi a minha performance nesse quesito, mas tive que aprender muita coisa sobre como é competir em equipe. E ficar feliz com a vitória do outro, né? Exato. Que isso é um desenvolvimento, que é o que a Erika falou. Ela não tá acostumada com isso. E aí é muito... A gente vê no Tour de France, eu tô até vendo o documentário, né? Desse ano o Pidcock, assim, super individualista e não querendo ajudar o outro parceiro e fez um negócio que a equipe falou que não era para fazer e tal.
Foi Por quê? difícil aceitar pra ele que não era o momento dele, que não era o talvez momento fosse dele. hora de passar a bola. E ele não aceitou, tanto que ele acabou fazendo a estratégia dele, se deu mal pra caramba. Mas por quê? Porque ele veio de um esporte, de uma modalidade de ciclismo individual, que foi o cyclocross e o mountain bike. O mountain bike você não tem equipe, é você com você. Então, a pessoa que não vivenciou o trabalho em equipe e já foi mais individualista, é muito difícil você assimilar isso. Mas dá, né? Dá para assimilar. Você tem que ir ali, né, construindo e a pessoa percebendo que a vitória, apesar de uma pessoa subir no pódio, eu acho que isso é o máximo do ciclismo. Se não fosse a equipe, ele não estaria ali muitas das vezes. Então, a pessoa também olhar para aquilo como uma vitória dela. Sim, a Érica subiu no pódio, mas a vitória também é minha, porque eu ajudei. Então, acho que isso é um trabalho que o ciclismo desenvolve muito bem, quando é um trabalho de equipe, porque você aprende a se doar para o outro. É muito legal que você falou isso e me veio a imagem do Cavendish agora ganhando, né, batendo um recorde. E aí eu lembrei de uma frase que eu ouvi um tempo atrás, que o cara definiu felicidade assim: felicidade é quando você vê uma outra pessoa atingindo um resultado, que esse resultado não impacta em nada a sua vida e você mesmo assim consegue ficar muito feliz. E talvez essa foi uma das grandes coisas que o esporte me ensinou, né? Porque a gente que é muitas vezes individualista, eu que vim do tênis, né? Hoje faço um esporte individual, a gente é muito competitivo, às vezes a gente olha o outro e fala assim, não queria que ele ganhasse, queria que fosse eu ali, né? Aquele negócio. E então o esporte também me ensinou muito isso. Mas para a gente concretizar um pouco disso, desses ensinamentos que vocês estão falando que o esporte trouxe para vocês, queria ouvir uma situação de cada uma que vocês falam assim, poxa, foi essa situação que me marcou, né? Isso aconteceu e eu saí dessa forma e a lição que eu tirei dessa situação foi essa aqui, que foi uma grande evolução para vocês. Queria ouvir uma história aí de cada uma das duas. A minha história foi. A Érica sabe, ela estava lá. Não precisa ser do esporte, tá? Se você achar que tem uma outra que foi mais importante que o esporte, enfim, Tá. te ajudou Não, nessa deve ter, mas situação. agora só me veio a do esporte na Só cabeça. faço isso. Não veio outra, mas deve ter outras. Bom, eu tenho uma filha, né? Eu acho que mais do que isso, a gente abre mão de muita coisa pelos filhos e esquece um pouco o nosso lado individual. Então, acho que por si só, assim, já ser mãe já nos torna menos individualistas. Mas no esporte foi uma situação em que a gente foi correr uma prova lá em Nova York, o Gran Fondo de Nova York. E a gente estava meio que em equipe, apesar de ser uma prova meio individual, porque é uma prova amadora, a gente estava lá como equipe, eu, a Érica e a Camininha de Janela. E aí, a favorita para ganhar a prova era a Camininha de Janela na época. E a gente estava, largamos no mesmo curral ali, e a Camininha já estava mais à frente, a Érica também estava um pouco mais à frente de mim, e eu estava um pouquinho mais atrás. E aí teve uma hora com 15 quilômetros eu vi a Camilinha parada. E aí eu parei, falei, o que aconteceu? Tá, furou meu pneu, não sei o que. Aí eu peguei, tirei minha roda, dei pra ela. Na espera, pra ela continuar, na esperança que eu fosse conseguir arrumar a roda, trocar o pneu e tal. Só que era um pneu tubular e rasgou. Então não tinha como arrumar o pneu. E ninguém tinha roda ali na hora, tal. Então, no final das contas, ela fez a prova com a minha roda e eu tive que voltar 15 quilômetros e com o pneu furado da roda dela e não fiz a prova. Não Em Nova terminei a York. prova. Em Nova York. Caramba. E qual foi a grande lição que você tirou disso? Então, aí as pessoas perguntam assim: se você soubesse que você não ia conseguir arrumar a roda, você teria dado a roda mesmo assim? E eu falei, cara, é uma coisa que é muito irracional, entendeu? Porque eu não fiquei pensando no que ia acontecer depois. Naquele momento, foi o meu instinto, eu só quis ajudar, porque eu sabia que ela tinha condições de ganhar a prova. Então, eu não fiquei pensando muito em mim. E eu acho que isso acaba acontecendo meio que naturalmente, porque talvez, sim, eu tivesse feito da mesma forma. Então, eu acho que, assim, para mim, foi um aprendizado, não sei se foi um aprendizado, mas uma certeza de que eu posso abrir mão de um resultado meu e ficar feliz com aquilo, mesmo que aquilo me prejudique naquele primeiro momento, sabe?
Mas no final ela não ganhou a prova. Porque, porque foi a colombiana, mas ela fez pódio, não fez? Não, fez. E acho que foi segundo, terceiro. Mas eu fiquei feliz com aquilo, sabe? Foi uma coisa que no final me deu prazer. Fala, pô, que legal, não fiquei me lamentando. Claro que eu chorei, né? Pô, eu queria ter feito a prova também, mas não foi uma coisa assim que me derrubou, sabe? É, acho que foi isso. Fiquei orgulhosa da minha atitude, que foi uma coisa meio na hora, assim, pá, tó, vai. Que legal. De tempo. Também uma prova As demandas amadora, cognitivas. que não dá para correr em equipe, né? A gente vai meio que cada um por si. Claro que se tiver ali duas atletas que conseguem meio se ajudar, o combinado é esse. Aí, eu lembro que foi uma prova que eu já não me senti bem no começo, né? Até por ter um pouco mais a minha característica do que a da Gi, ela estava muito melhor que eu, inclusive me passou no começo da prova. E assim, só de você não se sentir bem, aquilo já vai minando um pouco sua cabeça. A prova foi acontecendo, tal, eu não a vi mais. E aí, no final, tinha uma última serra. Eu comecei a me encaixar um pouco melhor na prova, porque eu tenho um pouco essa característica de me sentir bem depois de umas 2 horas. E aí, eu tava um pouco com cãibra, mas eu tava administrando, e eu consegui colocar um ritmo ali que dava para ir daquela maneira até o fim. E ali, com uma prova muito intensa desde o início, eu comecei a ver uma outra atleta que tinha me passado, passei, também estava com cãibra. E eu olhei lá na frente e reconheci pela camisa da nossa equipe, a Gi. E aí eu fui chegando nela, super feliz que eu tava chegando nela, na verdade, de falar, e preocupada, porque se ela tava ali, e eu cheguei nela, eu falei, alguma coisa aconteceu. Ela falou, meu, eu não tô Quebrei. aguentando de cãibra. Eu não tô aguentando, minha perna tá travando. Aí eu só virei pra ela e falei, mana, vamos comigo. E naquele momento foi o que ela falou, eu não tive, não me veio outra coisa na cabeça a não ser ficar ali. Eu não tinha mais o que fazer, né? Eu não disputava mais por resultado nenhum, porque se eu tivesse disputando, eu teria que estar bem desde o começo. Eu poderia ter largado ela ali e ter feito o quê? 2 minutos na frente dela? Pra quê? Pra fazer o quê? Entendeu? Então aquilo tudo já me veio uma decisão naquele momento de falar, meu, eu também não tô muito bem, a gente vai se ajudar, porque ela tava a ponto de parar, né, e ficar ali. Eu falei, não, e a gente vai junto. E aquilo acho que deu força pra ela, porque depois que a gente terminou a subida e começou a descer, ela girou um pouquinho a perna, saiu igual uma locomotiva alucinada no plano. E a gente chegou juntas, as duas caídas no chão, se abraçando com cãibra e chorando. Foi. Porque você chega no limite do extremo do corpo, que você até se emociona, assim, vem um turbilhão de emoção. E a gente tem aquela foto guardada até hoje. Até E isso hoje. pra mim foi A gente se abraçando. sensacional. Foi muito legal. Legal vocês terem falado, porque nas duas histórias dá pra ver que a mensagem que eu tiro nunca é só sobre nós, né? É sempre também sobre o outro, pelo outro. Né? Agora, pessoal, a Gisele, ela vai ter que ir embora um pouco mais cedo, então eu vou aproveitar e fazer uma pergunta aí. Você falou que você tem uma filha. Sua filha tem quantos anos? 16. 16 anos, né? Eu sou um cara que procuro nas minhas redes sociais, nos meus conteúdos, incentivar as pessoas a, enfim, praticarem esporte e tudo mais. Mas você, como mãe, acredito que não queira nada mais do que o bem da sua filha. Você, se tivesse o poder de falar, ó, filha, você vai fazer o esporte, vai fazer esporte, não vai fazer esporte, vai fazer o esporte em qual intensidade, enfim, o que que você colocaria para sua filha? De esporte? Não, ela pode não fazer esporte, e se fizer esporte, em qual intensidade? O que que você acredita que traria mais benefícios para ela na vida como um todo, você acredita? Fazer esporte. Independente de como ela vai levar. Eu acho. Quando ela nasceu, eu coloquei ela na natação com 3 meses. Eu entrava com ela na água. Então eu já quis colocar essa cultura do esporte para ela. Claro que agora, adolescente, é um pouco mais difícil, porque, enfim, são várias questões. Então, ela tá tentando se encontrar ainda. E eu nem exijo que seja bicicleta, porque é difícil mesmo, né? No final, ela também acaba se comparando muito comigo. Talvez um esporte como o ciclismo seja pior para ela nessa coisa de comparação do que qualquer outro esporte. Então, ela tá no jiu-jitsu agora, tá curtindo. E espero que ela
ela goste. Mas, assim, a intensidade, eu não me preocupo com isso. Isso é uma coisa que eu acho que é ela que vai decidir qual é a intensidade que ela quer. Mas para mim, só dela estar no esporte, ter um esporte como uma ferramenta ali de autoconhecimento, já supera muita coisa, sabe? Porque é aquilo que eu falei lá no começo, o esporte ele traz autoconhecimento. Então, para mim, isso é o que vale. E pensando nessa idade, né, na adolescência, eu que fui atleta a vida inteira, na adolescência, eu vejo que isso de alguma forma, ou muitas formas, me ajudou, né, a encarar minha vida. Eu falo que quando a gente começa de fato a vida, que a gente vai morar sozinho, correr atrás das nossas coisas, o esporte eu vejo que ele teve muita influência positiva na minha vida. Vocês olhando para essa fase, para adolescência, assim, não sei se a Erika tem alunas nessa idade, né, você com a sua filha, vocês veem que é um diferencial para quando a pessoa vai para a vida, digamos assim, vocês veem que o esporte pode ser um grande diferencial ou não? Com certeza. Sabe por quê? Porque o esporte, a gente tem que lidar muito mais com o fracasso do que com as frustração. vitórias, né? Com a frustração. Então você aprende a lidar. Eu falo isso para minha filha. Eu falo, filha, tudo bem você errar, tudo bem você não conseguir. A gente hoje tem uma cobrança muito do mundo perfeito, né? Eu acho que é o Instagram, as redes sociais que fazem isso, mas é tudo muito perfeito. Então, principalmente adolescente, eu falo muito isso pra ela. Ela vê, ela segue as meninas e tal, os meninos, tá tudo lindo, todo mundo tem dinheiro, todo mundo é rico, bonito, e tá sempre viajando. Não, a vida não é assim. Então, assim, tá tudo bem errar, não tem problema. E no jiu-jitsu que ela tá, acontece muito isso. O mestre dela fala: pode errar, Maria Clara, não tem problema. Erra, daqui a pouco você vai melhorar. E eu acho que isso para mim, é o que desenvolve mais o adolescente ou a pessoa no esporte, é você se permitir errar. As mulheres que chegam na Lulu para começar a pedalar, muitas têm esse medo de errar. Ficam, e se eu não conseguir? E se eu errar? Tá tudo bem, você vai errar. Você vai cair, você vai levantar, vai continuar, vai tentar de novo. Até chegar uma hora que aquilo você não erra mais. Eu sempre falo, bom, esse erro eu não cometo mais, vou cometer outros erros agora. Então, acho que a gente aprende a lidar com o fracasso. Eu achei fantástico o que você falou, né? E as pessoas muitas vezes quando veem o esporte de fora, elas acham que o esporte é muito mais sobre vitória. E é justamente o contrário, né? Quem vive o esporte sabe que é muito mais sobre os fracassos e conseguir superar os fracassos do que propriamente as vitórias. E então, para fechar a participação da Gisele, eu gostaria que você deixasse uma mensagem assim para as pessoas. Fala assim, poxa, de toda a minha vida, de toda a minha experiência, de tudo que eu já aprendi, passei, se eu pudesse passar uma coisa assim para as pessoas, seria isso aqui. Conselho, enfim. Eu acho que é muito de você, que eu acabei de falar, de você aceitar os fracassos, né? De você olhar para eles como uma forma de aprendizado, porque a gente está sempre muito focado nas coisas boas e a gente não consegue ver uma coisa ruim que acontece com a gente, agora falando não só sobre esporte, como uma oportunidade. Então, o meu recado é esse, assim, a gente pode ver oportunidade em tudo. E na vida a gente perde muito mais do que ganha, né? Então, você também saber aproveitar esses momentos de frustração, de falhas, de insucessos, para você ressignificar e crescer com aquilo e ver aquilo como uma oportunidade. Então, acho que é isso, acho que é se permitir mesmo, né? Se permitir fazer algo novo, ser ruim em algo novo, eu sempre falo isso. Seja ruim em algo novo, que tá meio na moda, mas é importante, né? Você olhar para aquilo e falar: tudo bem eu não saber, tudo bem eu pedir ajuda, tudo bem eu errar, né? Então, eu sempre falo muito isso para quem tá querendo começar no esporte ou qualquer coisa nova. Tá tudo bem, vamos construir, né? É uma construção, vamos fazer juntas. Show. Gisele, muito obrigado. Ah, Tá? adorei, Agradecer obrigada. muito o convite. Espero que esse podcast tenha muita longevidade, que você volte aí para agregar muito mais pessoal. Tá bom? Obrigada, Pessoal, desejo muito sucesso. obrigado. Já voltamos aí com a Érica. Valeu. E- Voltamos, pessoal, agora com a Érica. Érica, puxando um pouquinho o que a Gisele terminou falando, né, sobre a lição que o esporte ensinou, para mim, o esporte ele me ensinou muito sobre humildade, né? Eu acredito que a gente que treina todo dia e tudo mais,
eu pelo menos, né, todas as vezes que eu vou fazer um treino e eu falo, ah, não, de alguma forma eu vou com uma certa prepotência, uma certa arrogância, falando, ah, hoje vai ser fácil e tal. Muitas vezes eu me surpreendo, né? Então eu falo que é meio que a vida me mostrando o meu lugar, né? Sempre me colocando num patamar de humildade, as provas, quando eu vou, eu falo, poxa, acho que eu tô forte, aí eu vejo que tem pessoas muito mais fortes do que eu, enfim. Então o esporte me ensina diariamente sobre humildade. Quero ouvir de você, qual que você acredita que é a principal lição que o esporte te ensina, te ensinou e que você leva para sua vida e que faz com que, de alguma forma, a sua vida seja muito melhor? Engraçado, né? Eu concordo com a humildade para alguns momentos, mas para mim foram poucos, assim. Eu tenho um padrão, um perfil que o esporte, o que que ele me trouxe? Que daí você vai entender, autoconfiança. Porque eu tenho uma autoestima que puxa mais para baixo. Então, geralmente, assim, eu me dedicava absurdamente, daí ia para um treino ou até mesmo para uma prova e sempre achando que nada, não era nada. Então eu já sempre já largava me colocando, me nivelando por baixo. Para um treino, a mesma coisa. Eu falava, ah, não, vou fazer esse número, acho que eu nem consigo fazer isso. Então eu comecei a conseguir confiar mais em mim, porque isso foi sempre muito difícil. Até numa prova eu falava, não, eu sou só uma amadora, não tenho como chegar ali, sabe? Então eu acho que eu já adotava isso como realidade para mim. Então ainda existe, né? Mas melhorou muito. Então é algo que eu ainda preciso trabalhar muito de pensar e falar, não, por que que você não pode ganhar aquela prova? Imagina, as pessoas falam, não, você tá indo ganhar. Que ganhar? Imagina. Até que um dia eu ganhei. E assim, eu lembro que um ex-namorado estava comigo e falou: Meu, acho que você vai ganhar. Eu olhei as pessoas que estão aí, foi em 2022. E, cara, seu perfil, sua prova, eu falei: Ganhar? Tá fulana, ciclano, isso aqui, como você vai ganhar? E eu ganhei. E eu falei: Gente, eu ganhei. E aí eu comecei a acreditar que eu podia ganhar provas. E aí eu ganhei mais 3 provas sequenciais. Isso foi um absurdo, assim, porque eu falava: Gente, não ganhar, eu ganhava categoria, sei lá. Entendeu? Legal você ter falado isso e puxando um gancho, com base nisso que você falou, você acredita que, não só no esporte, mas em tudo, o limite ele tá muito mais na nossa mente do que, sei lá, no físico, por exemplo, ou em alguma outra coisa? Sim. Sim. Na nossa mente. Com certeza. Na nossa mente. Porque é desde o treino, assim, que você fala, não, aqui esse número tá bom. Não, por que que eu não posso tentar mais? Será que eu consigo? O treinador passa ali pra você, ou você se coloca pra fazer tantos por cento do seu limiar. Ah, mas vamos tentar mais. E a cada dia vamos tentar mais. Eu até falo para os meus atletas, você vai lá num segmento do Strava, não é todo dia que você vai fazer um PR, até porque tem bater o seu recorde pessoal ali, até porque tem dias de treino, dias de, né, tem o ciclo de treinamento, ok. Mas aquele treino específico que você tem que vencer a dor, porque a dor, quando você consegue passar esse limite psicológico ali do sofrimento, da dor, eu acho que você suporta sempre um pouco mais. Então, eu acho que o físico, ele responde ao que você manda. Então, para mim, é total mental essa. E aí, puxando aquilo que você falou da autoconfiança, você acredita que a autoconfiança está muito ligada a esse conseguir empurrar o limite um pouco a mais e ver que você consegue fazer alguma coisa que não conseguia fazer antes? Como que você trabalha essa sua autoconfiança, esse aumento da sua autoconfiança, em confiar mais em você? É com treino? É numa prova? Como que você trabalha e eleva essa sua autoconfiança? Eu acho que num treino, sim. Porque você conseguindo se sentir bem no treino, conseguindo dar o seu 100% em tudo, e melhorar justamente esse limite do treino, de falar, caramba, eu fiz isso num treino? Então é só aplicar na prova. Claro, você vai ter que lidar com a ansiedade, a pressão, a autocobrança, né? Para conseguir estar ali e aplicar aquilo que você treinou. Mas eu acho que tudo vem do processo de treinamento que vai melhorando sua autoconfiança para chegar lá e você colocar em prática. Então a gente pode falar, eu tenho comigo isso, né? Que a gente não existe
construir, né? Porque, na minha opinião, autoconfiança é uma construção, mas não existe autoconfiança, construir autoconfiança sem resultados que mostrem que de fato a gente está evoluindo, né? Porque muitas vezes a gente ouve, você tem que, sei lá, ser mais autoconfiante, como se fosse assim, eu vou lá e quero ser mais autoconfiante, eu me torno mais autoconfiante. Para mim, não. O resultado faz com que a gente vá se tornando cada vez mais autoconfiante. É isso, você vai construindo, né? Colocando tijolinho por tijolinho. Não é só ler um livro sobre autoconfiança que, entendeu? Você pode entender os caminhos, mas eu acho que exercitar ali, né? O que você precisa. Para ser mais autoconfiante, eu preciso aumentar o meu limiar de dor, eu preciso ultrapassar um tal limite, você tem que praticar aquilo. Então não adianta, eu não quero sofrer, então não vai dar. E ver as coisas acontecendo na prática. Exato. Legal. Agora eu quero pegar, né, 2 momentos que são, assim, na minha visão, cruciais no esporte, né, para todo atleta. Como que a Érica encara o momento da vitória? Então você falou, poxa, eu vou lá e ganho uma prova. Como que você encara mentalmente? O que que você pensa? Como que você age logo depois de uma vitória? E como que você age logo depois de uma derrota? Né? Principalmente aquela derrota que dói, que talvez você achou que fosse muito melhor ou que fosse ganhar e nada sai como você gostaria. Enfim, como que a Érica lida mentalmente e depois como que ela transfere isso para um comportamento? Tá. A vitória. Vitória demora a cair minha ficha. Demora, porque engraçado, é algo que você busca, mas não é algo que você acredita, pelo menos pra mim, que eu acredito que vai se tornar realidade. Talvez eu tenha que mentalizar mais isso, né? E justamente esse problema de confiar no meu potencial. Mas. E aí eu ganhei uma prova, tá bom? Nossa, que animal, eu ganhei. Daí ainda eu fico meio fora de órbita. Mas aí no dia seguinte, a vida é normal, né? A vida é normal, as coisas têm que continuar. Tô bem motivada. Pra mim não acabou, eu fico mais motivada ainda pra buscar mais. Errado ou não, lá no fracasso, na derrota, ou então uma prova, não é derrota, porque assim, pra um ganhar, todos perdem, né? Então, uma prova que eu não fui bem, que eu coloquei uma expectativa em que eu não consegui ou me sentir bem, ou nem cumprir o que eu planejei, não precisa nem necessariamente ganhar, porque depende de outras coisas, mas assim, isso me abala muito mentalmente, isso me abala muito. Eu tenho uma dificuldade absurda de lidar com isso, principalmente quando eu não consigo mensurar o que aconteceu. Então, por exemplo, se eu fui mal numa prova e eu consigo entender o que aconteceu, eu abri um gap muito grande entre me alimentar, consumir caro. Agora, quando eu não consigo entender o que aconteceu, isso pra mim vai virando uma bola de neve e aquilo vai me destruindo aos poucos, até eu começar a descobrir. Porque se você tem aquilo, foi tal coisa, pontual, então tá, eu errei, eu sei que eu errei, então agora daqui pra frente eu preciso melhorar isso, não pode mais acontecer. Eu tenho dificuldade em aceitar que existem dias ruins, apenas dias ruins. Então eu demoro, eu fico remoendo aquilo me tira um pouco do eixo, eu perco um pouco a minha consistência, a minha constância dos treinos, eu fico um pouco depressiva até eu conseguir me restabelecer. Então eu tenho um pouco de dificuldade com isso. E aí eu começo a entender, aconteceu isso esse ano, e aí eu fui fazer uma retrospectiva, né? E tentar entender o que aconteceu. Tudo bem. Então, talvez eu estivesse cansado. Então, é lidar com isso daqui pra frente. Então, aí, eu respirei, pronto, enterrei aquilo, e aí vida que segue. Mas primeiro eu preciso saber o que aconteceu. Não é simplesmente, não, putz, não foi. Não foi, passou. Não, não é. Legal. E da sua fala, eu tenho estudado ultimamente muito sobre atletas, assim, né? Tentando trazer para uma vida mais normal. Tenho estudado muito atletas de alta performance. E na sua fala, tanto na derrota quanto na vitória, me veio a seguinte palavra, assim, o seguinte termo, que é não aceitar. Você falou, poxa, quando eu ganho, eu não aceito aquele resultado, eu quero mais, né? E quando eu perco, eu não aceito aquilo ali, eu vou atrás de analisar. Você acredita que as pessoas que alcançam os objetivos, grandes objetivos, que se destacam, elas têm essa característica de não aceitar
aquilo que, digamos assim, aparece para elas, e não no sentido negativo do não aceitar, mas é tipo assim, eu posso mais do que isso. Acho que sim. Não sei se de repente eu sou essa pessoa, mas colocando para analisar um atleta de sucesso, sim. Ainda bem que você colocou pelo não aceitar não sendo negativo, porque eu acho que a gente tem que sempre aceitar as coisas que acontecem, mas não se conformar. Isso. E talvez seja isso para mim, né? Talvez seja muito isso, porque a gente sempre fala, uma vitória é legal. Você teve ali a recompensa de tudo que você treinou. É maravilhoso ganhar, cruzar a linha na frente. Puta, só quem ganha sabe a sensação que é, né? É muito maravilhoso depois você contar que eu ganhei e você analisar o que você fez para ganhar, como você se sentiu naquela prova que você ganhou, tudo que aconteceu. Também é muito prazeroso, mas é não se conformar. Tipo, ali a minha vida acabou ali. Ah, não, eu ganhei, já tá feito. Não preciso fazer mais nada, agora eu posso só me divertir. E não. É muito louco isso, porque você quer mais. Porque aquilo eu acho que te traz muitas sensações boas de querer mais. E talvez. E aí, uma coisa também que eu tive que lidar. Eu tive uma temporada magnífica em 2023. Em 2024, que foi esse ano, as pessoas criaram também uma expectativa em cima de mim, assim como eu. Só que eu tive que trabalhar muito isso na minha cabeça. Uma pessoa me falou isso, Érica, você tem que estar preparada agora, você ganhou 3 provas seguidas. Você tem que estar preparado para perder. Porque assim, você vai ser uma atleta muito marcada. Então, sempre tem pessoas fortes treinando, tem muita gente treinando, muita gente competindo. E pode ser que não dê certo mais para você, como deu. Pode ser que um dia deu um detalhezinho errado, porque quando você ganha é que deu tudo certo. Ou às vezes não também, mas enfim, é que a melhor prova da minha vida, que foi a melhor vitória da minha vida, deu tudo muito certo, assim. Foi o dia que eu me senti melhor em cima da bike em 7 anos. Então, e aí você fala, caramba, esse dia chegou. Eu treinei 7 anos e esse dia chegou. Isso é muito maravilhoso. Então, eu acho que esse ano eu entrei com uma cabeça de que eu poderia não ganhar. Eu ganhei em 2023 e, sei lá, em 2024 eu ia tentar fazer tudo de novo. Então, meio que eu virei uma chave de. Aí eu entro naquilo que você falou, da humildade. Porque eu não posso perder a humildade, né? De repente, a autoconfiança que eu construí tá ali, mas eu não posso perder a humildade e achar que toda prova que eu entrar, eu vou ganhar. Poxa, muito, muito legal, né? E pô, você falou 7 anos para ganhar? Caramba. Ah, eu ganhei umas provas inexpressivas por aí. Mas assim, a prova que tem mais. é, 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 a prova que tem. Como é a palavra, assim? A prova mais visada, sei lá. Todo mundo quer ganhar. Expressiva ali. Isso. No Brasil, eu ganhei. Então a gente está falando de alguém que é top Brasil, né? Nós não estamos falando, sei lá, de São Paulo. O que você acredita que levou você a ser a vencedora dessa prova? O que você acredita? Fala, foi isso aqui. E eu tenho isso aqui em mim, eu faço isso. Não sei se é uma coisa interna, se é uma coisa que você faz externa. Enfim, o que você... Óbvio, é um conjunto de coisas, né? Mas qual que é aquela ali que você fala, poxa, eu vejo que de diferente das demais, porque todo mundo treina, todo mundo... O que você fala, poxa, foi isso aqui? Eu já tinha ganhado 3 provas antes dela. Não, 2. Ganhei 2 provas muito expressivas também antes dela. Ela, pra mim, na verdade, era a mais. É uma prova que eu tinha feito em todos os anos desde que eu sou ciclista. Só que eu tinha muitos traumas dessa prova. Tinha muitos traumas. Era uma prova que, pra mim, era. Falei, nossa, de pessoa um dia subir no pódio da geral, que a gente fala. Fala o que é essa prova, só para o pessoal entender. Essa prova é o Letap de Campos, que é o Letap Brasil, né? Na verdade, o Letap de Cunha, que era o Letap o único que existia, ele ficou alguns anos sem acontecer,
voltou agora, e aí eles criaram um percurso no Rio, então tem o Letap Rio, e ficou acontecendo, eu não lembro desde que ano, enfim, mas 19 talvez, o Letap Campos. E eu faço, porque é perto de casa, São quantos eu quilômetros e treino muito lá. altimetria? São 107 quilômetros com 2.200, acho que é isso. A característica dele é começar com subidas curtas e inclinadas, curtas de 5 a 8 minutos no pico do Itapeva, muito inclinadas, depois vai para um outro percurso também com subidas de 3 a 5 minutos também muito inclinadas e no final uma serra. E assim, minha característica não é uma prova de escalador, que a gente fala muito, todo mundo no Brasil fala que é uma prova de escalador, que tem uma montanha no final, uma serra de 12 quilômetros, mas é uma prova curta e no Brasil a gente não tem prova de escalador. Então não fala, não, isso aqui. E eu não sou escaladora, tendo em vista o meu biotipo. Mas é uma prova que, como eu treino muito em campos e eu gosto de subir, o que fez muita diferença melhorar minha autoconfiança tendo ganhado 2 provas antes dessa. Então, assim, isso ajudou muito. Nunca ter desistido do processo, nunca ter deixado de acreditar que eu poderia evoluir, né? Não que eu poderia ganhar. Como você falou, depende de vários fatores. E eu lembro que, assim, eu tive uma frustração muito grande. Eu separo minha temporada em 2 partes: primeiro semestre e segundo semestre. Na última prova do primeiro semestre, que foi o campeonato nacional, que a gente faz na elite feminina, não é uma prova amadora, né? Eu tive uma frustração absurda, assim. Daí eu parei, falei, agora eu vou tirar uns dias, passar uma semana. Fiquei lá no fundo do poço, na minha depressividade ali do esporte que acontece. E aí voltei. Nessa que eu voltei, eu falei assim, eu não vou dar 100%, eu vou dar 110. E eu não vou fazer mais nada de prova até lá. Eu vou focar 100%. Foi isso que eu fiz. E eu lembro que eu fui muitas vezes fazer o percurso, sei lá, eu fui muitas vezes fazer o percurso da prova. Então eu sabia de cor e salteado cada lombada. Então eu fiz tudo que precisava ser feito. E acreditei. Legal. Em tudo que você falou assim, eu entreguei 110%, eu não sou uma escalador, apesar da prova ser considerada uma prova escalador, que não é no Brasil, enfim. Você acredita, tá? E aqui, pessoal, a gente consegue expandir para qualquer coisa na vida. Você acredita que o segredo, entre aspas, é investir no ponto forte ou trabalhar os pontos fracos? O que a Erika fez para se tornar essa vencedora? Ela falou: não, esses são os meus pontos fortes, é aqui que eu vou, ou não? Putz, são os pontos fracos, enfim, como você tem essa questão de pontos fortes, pontos fracos, ou se tem momentos que faz sentido investir em um, como que você lida com isso? Cara, isso é complicado, porque eu acho que se eu tivesse investido nos pontos fracos, seria focando em ser escaladora, que eu não sou, como eu falei, né? Porque você precisa ter uma relação peso-potência muito alta. Eu sou uma mulher que tem um FTP bom, mas a relação watts-quilo nem tanto. Eu acho que eu investi nos pontos fortes. Eu acho que sim, foi isso. É legal você falar porque eu costumo falar isso, né? Eu vejo que muitas vezes as pessoas elas querem chegar em algum lugar e voltando naquilo que a gente falou da comparação, como elas estão se comparando, elas ficam querendo sair daquilo que é natural delas para ficar boa naquilo que os outros são e que elas acham que vai levar elas para o mesmo lugar. E aí elas ficam investindo naquilo e muitas vezes elas não saem do lugar. Eu falo porque eu vivi isso. Enquanto eu quis investir nos meus pontos fracos, eu não saí do lugar. E a hora que a gente vai para os nossos pontos fortes, porque aí a gente volta naquele negócio, é meio que natural nosso, né? As coisas acontecem. Eu falo porque eu tenho passado por isso no triatlo, né? Que são 3 modalidades: natação, ciclismo e corrida. E, cara, natação é muito meu ponto fraco. Em algum momento eu fiquei investindo naquilo ali, eu falei, cara, não é aqui. Não é aqui que tá, né, a conquista dos meus objetivos. E a hora que eu olhei para aquilo que eu tenho um pouco mais de ponto forte, que é a corrida, ali um pouco do ciclismo, o negócio começou a mudar. Então, legal ouvir isso de uma vencedora. Legal isso que você falou também da natação. Você pode ser melhor na natação, mas não adianta você focar só ali.
né? Agora você me fez lembrar de uma coisa que é um ponto muito forte em mim. Modéstia à parte, eu participei até do podcast do Gregário, falando sobre descida. E eles falaram: você pode hoje ser considerada uma das mulheres que melhores descem no Brasil. E sim, e isso me ajuda demais nas provas. Todo mundo fala: mas você não ganha prova na descida. Mas você consegue abrir uma diferença. Entendeu? Claro que eu não comprometo a minha segurança. Eu sei o que eu tô fazendo, né? Eu não sou maluca, alucinada. Mas eu sempre trabalho isso porque eu sei que é um ponto muito forte. Se for pegar algumas mulheres assim, a grande maioria são poucas que eu consigo contar no dedo de falar, putz, aquela ali vai ser difícil porque ela vai subir bem e ela não vai ficar para trás na descida. Então, essa prova que eu ganhei, por exemplo, eu consegui abrir muito na descida. Então, eu acho que é algo ali que eu tenho que ter em mente que eu também preciso sempre estar focando em melhorar. Porque não é porque eu sou boa que eu não preciso melhorar naquilo. Né? Sempre melhorando minha técnica e minha leitura de terreno. É isso. Trabalhar o forte. Show. Ô, Eric, eu gosto sempre de deixar muito claro para as pessoas, né? E você deixou falando ali dos seus 7 anos de processo para ganhar uma prova expressiva, que não é da noite para o dia. Mas eu gosto também de trazer para as pessoas o tanto que os vencedores eles se dedicam no dia a dia, né? Então, conta um pouco, eu te acompanho nas redes sociais, eu falo, cara, como que ela pedala todos os dias praticamente que eu vejo desse tanto, né? Embaixo de sol, pode estar chovendo, pode estar frio, ou dentro de casa, no rolo ali. Conta um pouquinho assim da sua rotina, um dia normal seu, como que funciona, quais são as coisas que dentro do seu dia você está preocupado, né? A última vez que eu te encontrei, você estava muito preocupada ali com a alimentação, enfim, conta um pouquinho das coisas que você de fato leva a sério na sua vida no dia a dia. Tá. Vamos lá. Eu trabalho, né, com isso, então, além de ser treinador, eu também sou personal trainer. E é muito desgastante, porque, na verdade, eu atendo as pessoas, eu não fico em um lugar fixo, eu atendo as pessoas na residência ou até vou à academia do condomínio. Então, eu tenho muito essa logística de me locomover até elas, isso pega o trânsito, isso desgasta muito. Eu tenho que acordar, treinar, para mim, funciona no primeiro horário. Caso não dê, eu tenho que encaixar algum outro horário. Então, assim, eu já fico psico da cabeça no dia anterior pensando aonde eu vou encaixar. Eu preciso, entendeu? Meu trabalho é minha prioridade, mas o treino tá ali e tem que acontecer as duas coisas. Eu gosto de colocar como exemplo, que é engraçado, que as pessoas acham também, vê às vezes nas redes sociais, que eu tenho 2 dias da semana em que eu cometo umas loucuras para poder treinar, que é a terça e a quinta, em que eu acordo 3 horas da manhã para poder subir no rolo e fazer 2 horas de treino. Eu preciso entregar as minhas 2 horas de treino. Mas no horário do almoço? Não dá, porque daí eu trabalho. Eu vou para São Paulo, moro em Alphaville, que é mais para o interior, e daí eu levo 1 hora para me locomover de carro de Alphaville para São Paulo e minha aula começa às 7h15. Então, assim, é cronometrado. Às 10 para as 4 subo no rolo, desço 10 para 6, tomo um banho, saio de casa 6h15 para estar 7h15, 7h20 na porta da casa da minha aluna. Aí a outra aula é 8h30. Aí às 10. E assim, tudo cronometrado. Aí eu volto para casa, que assim, hoje em dia eu almoço em casa todos os dias. Me permito isso, eu não fico comendo na rua, a não sei algumas refeições. Isso que eu como café da manhã no carro. Até aí já tudo bem. Aí eu volto para casa, o almoço é por volta da 1h30. Aí eu almoço 1h30, às 4 horas eu tenho que estar na casa da próxima. Aí eu tenho que tomar um banho. Às vezes, se eu estiver muito cansada, por exemplo, nesse dia, eu durmo uns 40 minutos, eu consigo às vezes fazer isso. Ou então eu ligo o computador, trabalho um pouco. Aí vou dou aula até às 18h30 para poder chegar em casa, arrumar minhas coisas pro dia seguinte, jantar e estar na cama entre 8h30 e 9 horas para justamente fazer essa rotina. Aí tem 2 vezes na semana que eu acordo 5, 5h30, às vezes 4h30, que funciona também, não é tão cedo. E aí o fim de semana. Mas eu não trabalho até tarde justamente para acordar cedo e treinar. E aí o fim de semana tem os treinos longos. Eu geralmente trabalho, né? Eu monto as planilhas no domingo, então minha rotina é essa. A alimentação eu faço praticamente tudo em casa, a não ser o lanche, café da manhã eu preparo e levo. Mas basicamente ali eu gosto de saber o que eu tô comendo. É muito difícil comer na rua. Sou chata pra caramba. E é isso.
muito legal porque é isso, né? A gente olha, às vezes, o Instagram, a gente vê o palco da pessoa, mas a gente não sabe o esforço dela no dia a dia para atingir, né? Ah, a Érica lá no pódio, não, é a genética, teve sorte. As pessoas não conseguem ver o que está por trás. Né? Poxa, o dia que você acorda 3 horas ali para pedalar e tal. Poxa, muito legal saber da sua rotina. Érica, para a gente começar a ir para o final, eu gosto sempre de saber qual que é o sonho que tá na cabeça da Érica aí. Cara, hoje eu quero poder conhecer o mundo pedalando. É isso, já conheci alguns lugares, mas assim, tem muitos lugares para conhecer pedalando, sabe? Eu voltei agora da França para correr o L'Étape du Tour, aquilo foi um sonho. Eu acho que todo mundo tinha que fazer. Todo mundo não, porque eu falei até falando com um amigo contando, a prova não é para todo mundo, é uma prova muito difícil, muito dura, você tem que estar muito bem preparado, porque senão você nem completa. Mas, assim, escolher ou qualquer coisa, ou vai somente fazer uma viagem de pedalar, isso para quem é ciclista, ok? Mas é muito maravilhoso você conhecer cultura, sabe? Você vê que lá na França, onde está, inclusive, né, os maiores atletas do World Tour moram lá, onde eu fui, o Pogacar, enfim, mora em Nice. É, você vê que tem criança, assim, pedalando. Você passa na ciclovia, eu acho que... E olha que curioso, a prova, para mim, durou 6 horas e meia. Vamos colocar ali um tempo médio, sabe? De pessoas, né? De atletas, assim, não só pessoas que foram para completar. Tem ali os da ponta que terminaram, sei lá, 1 hora antes, 1 hora e meia antes. Mas, assim, o que eu quero dizer com isso? Você faz uma prova, sei lá, você percorreu, foram 137 quilômetros de 4.600 de altimetria. E volta pedalando. Não é que. Mas tudo bem, não voltou 137, tem um caminho mais curto que vai 80. A grande maioria dos locais ali, dos franceses, voltaram pedalando, porque para eles é natural, acho que eles passam o dia pedalando, não é possível. Sai para pedalar meio-dia e lá anoitece 9 e pouco da noite, fica o dia inteiro O dia pedalando. inteiro pedalando. E você vê, caramba, a gente vai lá na ciclovia, pedala 3 horas, já não aguenta mais, e vai e volta, não sei o que. Tudo bem que é outro esquema, né? Mas... Legal, o sonho então de viajar, levando o ciclismo, enfim, curtindo. E tem alguma coisa que você vê que é a principal que pode te impedir de viver esse sonho? Saúde, né? Perder a saúde. Eu acho que quando eu tiver saúde, eu consigo fazer tudo que eu quiser. E agora uma dica muito prática que você pratica para cuidar da sua saúde. Fora o esporte ali, o treino. Tem alguma coisa que você fala assim, poxa, eu faço isso e eu vejo que isso aqui me ajuda, por mais simples que seja. Acho que a alimentação, né? Alimentação e ser positiva, afastar pensamentos ruins, negativos, olhar para o lado bom das coisas, entender que tudo na vida é um aprendizado. Você não se desesperar e acreditar que as coisas, as fases ruins vêm. Se fosse, né, a vida não é linear, uma linha reta, e é sempre ser positivo. Eu acho que isso eu trago muito para minha vida. Legal. Não sei se essa é a mensagem final, mas se quiser deixar uma última mensagem aí pro pessoal, o que que você deixaria, assim, um último conselho, alguma coisa desse tipo? Eu acho que é isso, eu falaria muito sobre isso, e eu acho que olhar muito para você, entender o que realmente te faz feliz, o que você gosta, o que você quer. Não é, de repente, ir pela maioria, sabe? Ah, tá todo mundo fazendo isso, também vou fazer. Será que você tá nesse esporte porque você gosta, você é apaixonado, sabe? Você é obcecado, aquilo tá te fazendo bem, competir te faz bem, ou você quer só pedalar? E tudo bem, escolhe o que você quer, né? Não seja influenciado pela massa. Porque aquilo, o esporte ele tá aí para te fazer feliz, né? Te fazer melhor, né? A gente que gosta do alto rendimento, cara, eu sou feliz assim. Eu sou feliz assim. Podem me chamar de egoísta, de individualista, ah, ela não tem vida social. Eu sou feliz assim. E não necessariamente uma outra pessoa vai ser feliz assim. Talvez para ela só manter o esporte na rotina Exato, dela. exato. Eu conheço, tenho amigas que competiam, disputava ali, mesma categoria comigo na prova, e eu falei pra ela assim, uma amiga, porra, você não corre mais? Ai, cara, eu gosto disso aqui. Eu treino, ela treina, sei lá, 20 horas por semana. Eu gosto disso aqui. Só treinar pra mim.
faz força, faz o treino intervalado, faz isso aqui, mas eu não quero prova. E é isso, é você entender o porquê que você faz esse esporte. Então é isso, faça, mas seja feliz com as suas escolhas. Muito bom. Muito boa mensagem para fechar, né? Cada um é cada um. Encontre o seu negócio aí no mundo, digamos assim. Muito bom. Érica, mais uma vez, obrigado. Obrigado mesmo, tá? Eu que agradeço. Pessoal, sigam a Érica nas redes sociais. Qual que é? Érica? Érica Soares, _. Vale muito a pena. Poxa, eu vejo lá diariamente. Inspiradora mesmo. Parabéns por tudo que você tem feito. Obrigada, né? Sucesso aí em Para nós. inúmeras competições. Adorei participar. Tá. Te desejo todo sucesso do mundo. Acho que é muito, muito, muito engrandecedor falar sobre mente. Enfim, tem muito a acrescentar. Muito muito obrigado. legal. Pessoal, espero que tenham gostado de mais um episódio. Enfim, qualquer sugestão, qualquer feedback, estamos começando agora, então a gente tem muito a evoluir. Isso aqui é para vocês, o podcast não é meu, o podcast é nosso, tá? Então, muito obrigado aí por quem está assistindo, quem está compartilhando. Enfim, muito obrigado mesmo e até o próximo. Valeu! Ei.